Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e estamos dando sequência então à nossa matéria sobre hoje que nós iremos conversar zilhões de coisas para escrever sobre mim. Eu sempre falo, que para a gente falar dos outros é muito fácil você falar de alguém, expor alguma qualidade de alguém, mas falar sobre si é algo mais difícil, Você poder mergulhar dentro de você mesmo e trazer essas qualidades, trazer lembranças, trazer situações vivenciadas, Então, nessa aula, hoje nós vamos que vocês peguem o projeto de vida de vocês, peguem o diário de vida de vocês, tá? Que foi pedido para que vocês fizessem esse diário. E hoje nós vamos trabalhar sobre conhecendo a si mesmo. Uma continuação daquilo que eu já tinha falado de algumas aulas, tá? Naquelas aulas eu dei uma pequena pincelada, mas hoje nós vamos focar somente em falar somente daquilo de vocês, somente falando de vocês, certo? Então, nós vamos ler aqui na apostila, tá? Situação de aprendizagem 2, que é zilhões de coisas para escrever sobre mim. Então aqui, hoje nós vamos fazer como se você fosse mergulhar. É um mergulho, na verdade, isso aqui é um mergulho interior. Você vai mergulhar e você vai procurar informações, vai procurar lembranças de algo que marcou a sua vida assim, de uma forma que você consiga lembrar de vários detalhes que aconteceu naquele momento, certo? Já começou a pensar em algo? Já começou a puxar algo de você? Então, nesse momento, faça então esse mergulho no seu interior e traga essa lembrança de algo assim muito marcante. Vamos pensar em algo positivo, não pense em algo negativo, porque eu sei que tem muitas coisas negativas que marcam, Mas hoje vamos focar no positivo. Pense em algo muito legal que você vivenciou. Eu vou contar aqui para você algo que eu vivenciei, que eu lembro de quando eu era criança. Eu lembro de quando já era final do ano e eu me lembro que na época eu morava em São Paulo, capital. Olha os detalhes. E era uma manhã, estava bem fria até, e eu me lembro que eu descendo a escada, do quarto onde eu morava, era uma casa bem pequena, mas tinha dois quartos em cima, que era onde eu dormia com as minhas irmãs, e outro quarto que era do meu pai. E quando eu descia a escada, eu lembro de ter visto na árvore de Natal um caminhão que eu sempre quis, que na época passava uma novela que se chamava Ana Raio e Zé Trovão. E eu me lembro que eu pedi pro meu pai um caminhão, uma carreta, que eu sempre gostei muito de carretas. E eu pedi pro meu pai uma carreta. E nessa carreta eu lembro que era preta, as rodas bem grandes, E atrás era um baú que estava escrito lá o desenho, da Ana Raio e Zé Trovão, E eu me lembro muito bem desse dia que eu já acordei, já desci a escada para ver qual era o meu presente de Natal. E eu me lembro dessa cena do caminhão em si, e eu brincando com aquele caminhão, que eu sempre pedia muito pro meu pai. E aquilo marcou minha vida, que foi algo assim que não esperava, que eu ia acordar no outro dia cedinho e ia estar lá o brinquedo. A gente pede, na época era um brinquedo caro, mas a gente pedia sem ter aquela certeza se ia ganhar ou não. E quando eu acordei naquele dia, que eu desci a escada, aí eu vi aquele caminhão bonitão, aquela caixa grande, e quando eu vi aquele caminhão foi alegria, E brincando no quintal, que eu sempre gostava de puxar, colocava a linha, amarrava e puxava, fazendo barulho com a boca. Eu me lembro desse detalhe, assim, bem nítido, assim. Eu lembro das minhas irmãs também, que na época elas ganharam, era uma Barbie. Eu lembro da minha irmã que ela ganhou uma Barbie que tinha bicicleta, e na época também era caro. E minha outra irmã, ela ganhou, com certeza vocês não conhecem, não é da época de vocês, mas a gente tinha um boneco chamado Lango Lango, que a gente colocava a mão dentro e ele ficava dando soquinho. Até se você ver na internet hoje, com certeza você encontra Lango Lango. Ele ficava dando soquinho, Então foi assim um Natal marcante em nossas vidas. E agora eu pergunto para vocês, o que traz à memória de vocês algo assim que tem marcado a vida de vocês de algo assim tão positivo?
E o que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão escrever nesse diário de vocês, colocando detalhes minuciosos, tá? Coloca até, que nem eu falei, que eu lembro que estava um dia frio, por mais que era dezembro, mas estava friozinho na época. E eu lembro de descer a escada, eu estava de pijama. E eu lembro de todos os detalhes, tá? Eu lembro assim, nitidamente. Na época, eu deveria ter o quê? Uns 4 anos de idade. Tem gente que não consegue ter essa memória de quando era criança, né? Mas eu consigo ter várias cenas, assim, eu lembro, né, de brincando na rua com os amigos, lembro de nomes de alguns amigos ainda da época, lembro o nome da minha professora do pré, que era a professora Ana, lembro da escola, da primeira escola de quando eu entrei, né, depois que eu saí do pré, do primeiro ano, eu lembro quem que era a minha professora, que se chamava Gláucia. Nossa, eu lembro que eu tenho várias memórias, mas eu quero que vocês façam isso, que vocês puxem da memória de vocês algo assim marcante na vida de vocês. Vocês podem colocar até 2 situações bem marcantes assim na vida de vocês. E vocês escrevam, tá? Colocam todos os detalhes, certo? E depois que vocês fizerem isso, aí a gente tem aqui algumas questões que eu gostaria que vocês realmente assim pudessem responder, tá? Para vocês descreverem então, trazendo as informações como se fizesse um mergulho do auto-reconhecimento do local, você lembrando assim dos detalhes do local onde aconteceu esse momento com vocês, tá? Até a questão das emoções, qual foi a sua emoção, a sua reação, sabe, de ver aquilo, de presenciar aquilo, sabe? O que você sentia. Eu quero que vocês coloquem todos esses detalhes, que vocês colocam nos mínimos detalhes, certo? E para você pensar também, né, sobre após que você ter recebido, ter vivenciado aquilo, né? Como é que foi alguns dos dias depois da reação, se você ainda lembrava de todos os detalhes assim, de quando você recebeu o presente, porque eu mesmo, quando acontece até hoje alguma reação muito forte, assim, que marca a minha vida, como por exemplo uma viagem, que a gente vai fazer uma viagem para um lugar onde nunca foi e você fica imaginando o local, por onde você quer passar, e pós-vivenciado a situação, vamos dizer, depois que eu vivi, né, que eu vivenciei a viagem, a minha mente ela fica puxando todos os detalhes do que eu poderia ter feito, ou da onde eu poderia ter ido, ou de como poderia ter sido diferente se fosse de uma outra forma. Eu gostaria que vocês também fizessem isso, que vocês colocassem também no papel como seria se vocês tivessem vivenciado de uma outra forma. Como assim, professor? Hoje, depois de tudo isso, né, dessa lembrança minha que eu falei aqui de quando eu ter pego aquele caminhão, aquela carreta, né, daí a gente começa a lembrar que na época depois que a gente começou a brincar, eu comecei a brincar, eu já fui logo indo mostrar para os meus primos, né, naquela alegria, naquela inocência de mostrar algo que você pedia que você ganhou. Só que eu me lembro também de que quando eu ter mostrado aquilo para um dos meus primos, né, da gente ter brigado, né, porque ele queria ficar brincando com o meu caminhão, mas eu queria brincar porque o presente era meu. E aí a gente brigou e aconteceu uma confusão ali e depois eu vim embora para minha casa chateado, né? Olha quanta coisa acontece, né? Então, curto período, né? Então eu quero que vocês também descrevam isso. Se for uma viagem, conta como é que foi a preparação dessa viagem, como é que foi essa viagem que vocês vivenciaram e também depois dessa viagem, o que vocês poderiam ter feito, que poderiam ter mudado. Porque a gente poderia ter analisado. Vamos colocar uma viagem, eu, por exemplo, viajando para a Europa. O primeiro lugar que eu gostaria de conhecer seria a Espanha, porque eu sou falante de espanhol, sou professor de espanhol, e eu gostaria muito de conhecer o povo a quem eu tanto estudei, aquele que me trouxe essa identidade de querer aprender esse idioma. Só que dependendo, às vezes, da situação, dependendo de um cronograma, você acaba não indo primeiro lá, você acaba indo para o outro por causa que alguém indicou. E de repente, nesse primeiro lugar que você foi, você não foi tão feliz, mas se você tivesse seguido um caminho ali, com certeza teria tido uma outra reação. Aí você consegue então descrever, transcrever como que poderia ter sido diferente se você tivesse feito o caminho o correto, vamos dizer.
se você tivesse seguido o projeto que seria conhecer Espanha e não ter ido conhecer Paris, um exemplo. Certo, pessoal? E eu quero que vocês façam esse mergulho, que vocês façam essa viagem, escrevam essa viagem, tá? E a gente vai trabalhando em cima para que a gente possa entrar no próximo tópico, certo? Após isso, pessoal, se você ainda não fez o projeto de vida, né, do primeiro ano que foi solicitado, eu peço para você então, volte então nesse do primeiro ano que tem aí os conteúdos, tá? Vocês voltem e elaborem o projeto de vida de vocês. Faça esse projeto de vida, analise todo o que você quer seguir, os sonhos, o que você vai fazer para que se torne realidade, os meios de você poder realizar. Então, se você ainda não elaborou seu projeto de vida, eu peço, por favor, mais uma vez a vocês, que elaborem esse projeto de vida, porque isso não é simplesmente uma matéria que eu estou solicitando a vocês, uma atividade, mas isso é para a vida de vocês, é algo que você vai colocar no papel, aquilo que você deseja, aquilo que você sonha, aquilo que você pensa em seguir na sua vida. Se é uma situação de faculdade, se você sonha em fazer uma faculdade para ter uma profissão, se você às vezes não pensa nem em nenhuma faculdade, mas você pensa em algo que você quer para si, como você quer ser um empresário, do que você quer fazer esse projeto, como é que você quer elaborar. Então eu quero que você faça isso. Para vocês que já têm esse projeto, que já escreveram, então vocês vão fazer essa atividade que eu solicitei para vocês nessa aula de hoje, que será então de você descrever, trazer à memória um momento muito importante na vida de vocês, tá? Momento positivo, mais uma vez deixar bem aqui em ênfase para vocês, positivo, para que vocês possam então escrever essa situação, tá? Nos mínimos detalhes. Se você conseguir lembrar até do ano, legal, coloca isso também que vai ser válido. Lembra do ambiente, se estava sol, se estava chovendo, se você lembra o que você vestia, se você lembra da sua mãe no momento que você abriu o presente, ou dependendo de uma emoção forte que vocês vivenciaram. Então eu quero que vocês façam isso, tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui hoje e a gente conversa então na nossa próxima aula. Um abraço para vocês!